Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, Copa do Mundo dos Clubes. O Palmeiras merecia a vitória, mas ficou no 0 a 0. E vamos falar também do atropelo do PSG. E vamos falar também do 10 a 0 do Bayern de Munique sobre o Auckland City. É o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. Então já vem direto no like, se inscrevendo no canal. Tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flash Score. Tô falando para você de como a cobertura do Flash Score nessa Copa do Mundo de Clubes está especial, inclusive com profissionais lá nos Estados Unidos. E você tem essa cobertura totalmente de graça no seu celular, só baixando o Flash Score no link que está no primeiro comentário fixado do vídeo. No primeiro comentário tem um link. Clica no link, vai para sua loja de aplicativos, faz o download, começa a usar. Você não paga nada, nem para baixar, nem para usar, não tem nenhum tipo de pegadinha, tá? Vamos começar falando do Palmeiras. Terminou agora há pouco. Palmeiras 0, Porto 0. Sem dúvida, o jogo mais disputado desse Mundial até aqui. Um jogo muito intenso, um jogo de uma capacidade ali de trocação dos dois times. E no geral, se a gente para ver o jogo com atenção, a gente sai com uma sensação clara de que houve um time melhor na partida. E esse time é o Palmeiras. Seja por qual nível que você quiser observar, pelas estatísticas, pelo fato do goleiro Cláudio Ramos ter sido o melhor jogador em campo, pelo fato de chances de oportunidades, pelo fato do Palmeiras ter imprensado o Porto contra o seu gol na reta final nos últimos 15, 20 minutos. Então, claramente ali para mim, o Palmeiras foi melhor que o Porto. Embora o Porto também tenha tido as suas oportunidades, né? Em especial no primeiro tempo. Se a gente olha o que foi o primeiro tempo, foi um primeiro tempo de maior trocação, um primeiro tempo em que o Palmeiras ficou mais confortável tendo a bola no campo de ataque, construindo bem com o deslocamento do Maurício, se movimentando por todo o campo ofensivo, com o Felipe Anderson aparecendo bem ali da ponta para o meio, com o Estevão dando opção para jogo, mas o Estevão acho que começa bem, depois vai caindo de produção e é substituído justamente, na minha visão, no segundo tempo. Mas o Porto também teve os seus momentos, em especial na etapa inicial, pelo lado esquerdo da defesa. Por ali o Samu atacou a profundidade, deu muito trabalho para a defesa do Palmeiras em vários momentos. Teve uma que ele ganhou pela esquerda e foi entrando na reta final ali, rolou para trás, o Everton fez uma grande defesa. Teve o garoto, Rodrigo Mora, olho nesse garoto, 18 anos, rabisca, rápido, pensa muito rápido, deu muito trabalho nessa condução ali. O Gabri Veiga também jogou bem. Então o Porto também teve as suas chances no primeiro tempo. O Palmeiras foi melhor já na etapa inicial, inclusive termina o primeiro tempo tendo 3 oportunidades de gol, depois de uma construção que vem da esquerda para dentro, no contra-ataque puxado pelo Maurício, se oferecendo nas costas do lateral direito para fazer a jogada. A bola vai para o lado esquerdo, depois a bola cruza para o lado direito e no lado direito o Estevão atrapalha a batida do Richard Rios. Richard Rios vinha inteiro na bola nessa cruzada da esquerda para a direita. O Estevão se mete na frente dele para fazer o gol. A batida do Richard Rios sai mascada, o goleiro faz a defesa. Depois vem o Felipe Anderson de frente para pegar o rebote e bate forte. O goleiro, o Cláudio Ramos, fez uma defesa monumental e depois o Richard Rios, que ficou reclamando do Estevão ter tirado a batida dele, aí, em vez de reclamar se ele tá compenetrado na jogada, talvez ele chapasse de frente, de primeira. Só que ele estava parando para reclamar do Estevão, teve que fazer a volta. No que ele fez a volta, fez o giro para ficar de frente pro gol. Quando ele bateu, o Marcano, se eu não me engano, acabou tirando a bola em cima da linha. Então, o Palmeiras teve essas 3 oportunidades na reta final do primeiro tempo, não conseguiu fazer. No segundo tempo, o jogo ficou um pouco mais equilibrado.
Quem salvou, na verdade, não foi o Marcano, foi o Zé Pedro. O Zé Pedro salvou a finalização do Richard Rios. No segundo tempo, o jogo voltou com um pouco mais lento, com o Porto tentando se estabelecer no campo de ataque pela primeira vez, trabalhando ali em cima de um Aníbal Moreno e de um Richard Rios, que me pareceram foram se desgastando no jogo. E ali foi um momento que o Porto talvez tenha mais conseguido disputar controle de ações com o Palmeiras. E aí o Abel rapidamente percebeu que o ritmo do Palmeiras estava caindo. Aos 65, ou seja, 20 do segundo tempo, ele fez uma mudança tripla, tirou o Felipe Anderson para colocar o Alan lá na ala pela direita, tirou o Maurício para colocar o Veiga, fazendo um papel de ora aparecer como segundo atacante, ora trabalhar um pouco mais na construção, e tirou o Estevão para botar o Paulinho. O Paulinho não ficou fixado na direita, trabalhou com um pouco mais de liberdade, do centro para a esquerda, mas eu concordei com o Abel a saída do Estevão. Estevão até começou criando algumas jogadas e depois foi caindo muito de produção, errando, parecia um Estevão ansioso. A ansiedade do Estevão em entrar na batida do Richard Rios nesse lance que eu falei do fim do primeiro tempo mostra muito bem, e no segundo tempo o Estevão caiu muito de produção. O Felipe Anderson também caiu muito de ritmo. Então o Abel foi muito bem nas mexidas. E essas mexidas melhoraram o Palmeiras. O Palmeiras continuou muito competitivo. O Porto chegou numa ou outra escapada. Depois começaram a vir as mudanças também no Porto. O PP entrou no lugar do Gabri Veiga, piorou um pouquinho. O Eustáquio entrou no lugar do Mora, piorou bastante no campo adversário, embora tenha dado um pouquinho mais de consistência por dentro. Mas o Palmeiras subiu muito de produção e passou os últimos 15, 18, 20 minutos jogando dentro do campo do Porto. E aí passou a ter algumas oportunidades, batida do Paulinho de fora, e acabou que não pegou bem. Depois teve finalização do Alan, que também não levou perigo. O Veiga tentando escapar pela esquerda 2 ou 3 vezes. Teve bola na trave do Murilo ganhando pelo alto. O Palmeiras acho que pecou um pouco em alguns momentos, buscar muito os cruzamentos na área. Estou tentando aqui entrar no Flash Score para cruzamentos, né? O Palmeiras, acho que nessa reta final do jogo, quando ele tinha mais a bola dentro do campo de ataque, acho que ele pecou muito em cruzamentos. Foram 29 cruzamentos do Palmeiras no jogo. Apenas 6 foram avaliados como corretos ou como efetivos pelo Flash Score. Estou deixando aqui a análise estatística. Esse tipo de estatística tem de graça lá no Flash Score. Então, e aí no fim, teve essa bola na trave do Murilo. Em outras oportunidades, o Cláudio Ramos fez pelo menos 3, 4 defesas muito boas. Além de outras, no geral, o Cláudio Ramos fez 5 defesas no jogo. Para mim, ele foi o melhor em campo. Se a gente olha aqui nas notas do Flash Score, que eu estou deixando aqui, o Cláudio Ramos também foi o melhor em campo, 7,8. E no fim, 0-0, e que, repito, um 0-0 que a gente pode dizer que conta bem o equilíbrio do jogo, mas tivemos nesse jogo um time melhor. E esse time foi o Palmeiras. Mas volta aquela questão de efetividade. O Abel bate nessa tecla em alguns momentos em que o Palmeiras não consegue vencer alguns jogos, em que ele produz. O Palmeiras produziu nesse jogo. É verdade, o Cláudio Ramos, olha que coisa, né? O Abel falou até nisso no fim do jogo. No fim do jogo tem aquela entrevista lá com os detentores e tudo. O Abel foi perguntado lá por uma repórter, e aí ele falou: olha que curioso, o Diogo Costa é um dos melhores jogadores do Porto, hoje é um dos melhores goleiros do mundo. Ele não pôde jogar porque está machucado. O goleiro substituto entrou e foi o melhor em campo. Salvou tudo. Fez pelo menos 3 ou 4 grandes defesas. Esse tipo de coisa acontece.
Na entrevista na beira do campo, o Abel não falou em efetividade. Eu tô gravando esse vídeo antes do Abel falar na entrevista coletiva. Imagino que ele toque nessa palavra, que ele gosta muito de falar, mas a verdade é, o Palmeiras foi melhor, ficou no 0-0. Tô deixando aqui o cenário do grupo, mas que não tem mistério, né? O cenário do grupo é todo mundo igual. Tivemos 2 jogos do grupo A, Al-Ahly 0, Inter Miami 0, Palmeiras 0, Porto 0. Então até aqui 2 empates, 0-0. Pelo que a gente viu o grupo, acho que o time do Inter Miami é um time bem frágil do meio para trás, estou batendo nessa tecla. Do meio para frente tem que ter cuidado, porque você tem muito recurso em Messi, em alguns jogadores ali que possam ser interessantes, o Redondo fazendo uma passagem ali de linhas, o Luis Soares se acordar, né? Porque ontem o Luis Soares foi muito mal. O Al-Ahly tem um time perigoso se você deixar ele ter a bola, ele gostar, ele pegar ritmo no jogo, mas é um time que também tem problemas para botar a bola na moldura, também tem problemas para se manter em ritmo, ontem cansou muito. Então, pensando nisso, eu vejo Palmeiras e Porto como melhores do que Al-Ahly e do que Inter Miami. Pelo menos foi assim nos 2 primeiros jogos, né, do grupo. E aí, já que não tivemos vencedor, fica muito claro que a situação parece, eu digo parece, porque o futebol gosta de dar na nossa cara o tempo todo, mas parece que esse grupo seria decidido num saldo de gols, ou num confronto ali de saldo de gols. É o primeiro critério de desempate, é o critério de desempate, o primeiro dos torneios FIFA. Então, ali a gente teria que ver como ficaria isso de ou Palmeiras ou Porto, quem venceria por mais ou quem faria um saldo melhor contra Inter Miami e Al-Ahly, e Al-Ahly. Por isso que isso pelo menos na teoria, né? Vamos ver o que vai acontecer. Acho que o Porto, agora a próxima rodada, o Porto enfrenta o Inter Miami, o Palmeiras enfrenta o Al-Ahly, e acho que é isso. Fica uma atuação melhor do Palmeiras. Eu não vou... Esse debate de onde é que os clubes brasileiros poderiam jogar, eu não vou entrar nessa seara agora, porque acho que um jogo não define nada. Vamos deixar isso para depois do Mundial. Aqui eu estou analisando o que está sendo feito no Mundial. Então, esse cenário. Quero falar rapidinho, vamos ver aí, quero falar rapidinho dos outros 2 jogos do dia. Daqui a pouco o Botafogo joga, mas eu não vou falar do Botafogo no domingo, vou falar do Botafogo segunda de manhã. Daqui a pouco vamos falar então dos outros 2 jogos. Primeiro, falar do PSG, tá? O PSG, cara, que recado, né? Que atestado deu o PSG de que, não foi para os Estados Unidos para passear. 2, ainda está na pilha da Champions. E 3, o PSG não precisa esticar a corda no 100% para golear o Atlético de Madrid. É isso mesmo. PSG jogou administrando, até pelo grande calor que foi o Rose Bowl, 36 graus no começo do jogo. Então foi um jogo muito, muito, muito desgastante no sentido da atmosfera, do clima, da sensação térmica. E no fim, a gente viu o PSG ganhando de 4-0 do Atlético de Madrid, segurando, administrando. O jogo começou com o esperado, o Atlético de Madrid numa linha um pouco mais baixa, esperando ver o que o PSG ia fazer. Os 10 primeiros minutos foram bem lentos, bem de administração, bem com os 2 times guardando energia. A partir ali dos 8, 10, o PSG começou a tentar envolver, começou a tentar transformar essa posse de bola em ações um pouco mais efetivas e começou com 10 minutos a subir marcação, algo que não estava sendo feito. E essa era uma das dúvidas do jogo, né? O PSG vai fazer aquele ritmo de recuperar a bola rapidamente, como foi na reta final da Champions, como foi na final lá de Munique, em que o PSG atropelou a Inter de Milão.
A gente ficou nessa dúvida. O PSG não começou nesse ritmo enlouquecedor, mas ali na casa de 10 minutos começou a fazer isso, mesmo tendo que lidar com o calor. Com 15 minutos de jogo, a posse de bola era 82% para o PSG, logicamente 18% para o Atlético de Madrid. E aí o PSG começou a chegar, reparem, um PSG sem Dembélé machucado e sem Barcola machucado. E aí, sem o Dembélé e sem o Barcola, que seria o substituto imediato, sem o Dembélé, eu imagino que o Luiz Henrique botaria o Barcola como titular na ponta direita e empurraria o Doué para fazer a função do Dembélé por dentro. Sem os dois, o Luiz Henrique colocou o Gonçalo Ramos para fazer a função de 9. E mudava completamente, porque a característica do Gonçalo Ramos, por mais que ele tente se movimentar, ele é de um jogador de referência, ele é um jogador de área. Então a gente viu, mesmo com o Gonçalo Ramos na função de titular e mudando as características do ataque do time, a gente viu o PSG crescendo e aos pouquinhos indo ocupar o campo de ataque e aos pouquinhos começando a levar perigo, e aí até que fez 1-0 aos 19 minutos, numa jogada muito característica do PSG, né? Um bote um pouco mais alto, com o João Neves roubando a bola pela ponta direita do ataque, aí tinha Hakimi e Doué caindo por ali, a bola foi pro meio procurando o Gonçalo Ramos, mas quem estava ali vindo da esquerda, entrando no facão, era o Kvaratskhelia. O Kvaratskhelia recebeu de costa, preparou para quem vinha de trás e o Fabian Ruiz sentou a mamona de fora, cantinho esquerdo baixo do Oblak, que já tinha feito 2 boas defesas para fazer 1-0. Depois do 1-0, claramente o PSG administrou o resultado. Claramente, por causa do calor, teve parada técnica, né? Teve a parada de refrigeração, pra galera dar uma refrescada, que tá na regra do jogo, né? Toda vez que o jogo tá com 30 graus ou mais, você para por entre 25 e 30 pra galera se hidratar e tudo mais. E aí o PSG claramente administrando, deixando o jogo um pouco mais lento, teve uma ou outra chegada e o Atlético de Madrid não conseguia fazer nada. Decepcionante o Atlético de Madrid, nem conseguia achar uma distância minimamente para pressionar, e quando o PSG perdia a bola sem nenhuma solução ofensiva, o Griezmann tentando sair da posição de ataque para vir construir, o Julián Álvares saiu lá do ataque para vir 2 ou 3 vezes trabalhar por dentro, para vir trabalhar na intermediária, para tentar puxar sem solução de ataque. E curiosamente, na única vez que o Atlético conseguiu chegar no primeiro tempo, na única vez no primeiro tempo que o Atlético conseguiu subir uma marcação, o Pátio saiu jogando errado, a bola sobrou no pré do Griezmann, dentro da área, depois de um toque do Simeone. E aí o Griezmann bateu, a bola caiu fácil na mão do Donnarumma no meio do gol. Ele ligou rápido o contra-ataque para o Nuno Mendes, do Nuno Mendes para o Kvaratskhelia. Kvaratskhelia cortou por dentro, cortando por dentro, sem marcação, achou o Vitinha vindo, rompendo as linhas, sem marcação, contra-ataque muito bem feito do Atlético de Madrid. O Vitinha ajeitou o corpo, gol aberto, bateu no canto, fez 2-0. Na primeira chegada do Atlético de Madrid, terminou 10 segundos depois no 1-0 do PSG. Segundo tempo, o Simeone mudou, tirou o Samuel Lino, colocou o Koke lá na ponta esquerda. Samuel Lino não fez um bom jogo, nem ofensivamente, que o Atlético não existiu, defensivamente pelo lado direito ajudou pouquíssimo, e a entrada do Koke melhorou o Atlético de Madrid, que adiantou suas linhas, passou a ocupar um pouco mais o campo de ataque, sem gerar muitas chances. Aos 13 do segundo tempo, fez o 2-1, mas o gol foi justamente anulado por falta, porque o Koke fez uma falta em cima do Doué no nascedouro da jogada. O árbitro, o romeno lá, o Kovacs, que é um árbitro bem enrolado, tá? Bem enrolado. Ele julgou que o lance era legal no campo, só que era uma falta evidente, clara. O VAR justamente interferiu,
para marcar a falta, ele foi ao VAR, olhou no monitor, não brigou com a imagem, voltou anulando o gol. E aí, esse gol anulado, depois as mexidas do Simeone, vieram Reinildo, Gallagher e Ángel Correia, deram um pouquinho mais de força ofensiva para o Atlético, mas sem gerar oportunidade. E aí o Luiz Henrique também foi ao banco, começou a trazer jogadores do banco. Trouxe o garoto Mayulu no lugar do Gonçalo Ramos, aí trazendo o PSG mais próximo do PSG da reta final da Champions, porque era um PSG sem centroavante, era um PSG... O Gonçalo Ramos não jogou bem, tá? Inclusive em alguns momentos querendo ser herói, inclusive em alguns momentos querendo precipitar a jogada, acho que estava muito ansioso para fazer um gol dele e tudo. A entrada do Mayulu melhorou o PSG, e aí o PSG retomou o controle do jogo de novo, e na reta final aumentou com um gol do Mayulu, depois de uma bela jogada do Hakimi pela direita, com o Vitinho aparecendo, com o Hakimi indo para o fundo. Ele cruzou da direita, a bola teve um bate-rebate, sobrou para o Mayulu, ele bateu de primeira para bater no canto embaixo, e depois já no final do jogo tem um lance esquisito lá, que o Lenglet bate com a mão na bola, e depois... o Lenglet não era o Lenglet, era o Lenormand. O Lenglet foi expulso aos 78 numa expulsão bem questionável ali. Me parece que o Kovacs esqueceu que o Lenglet já tinha cartão amarelo, e aí deu um segundo amarelo por reclamação, acabou tendo que expulsar. Me parece que ele não lembrou, acho que acabou sendo um pouco de exagero, e aí somada o PSG mais próximo das características, sem um centroavante e com a expulsão do Lenglet, o PSG abriu 4-0. O Mayulu, garoto, hein? Garoto entrou e fez gol na final da Champions, entrou e fez gol na estreia da Copa do Mundo de Clubes. E depois de uma bola batendo na mão do Lenormand, o VAR chamou para pênalti, o Kovacs entendeu que foi pênalti e o Kangli bateu para fazer 4-0. Um atestado de que o PSG não foi passear nos Estados Unidos. 4-0, Atlético de Madrid bem decepcionante, daqui a pouco tem. E não decepcionante porque o PSG ganhou o jogo, mas decepcionante por falta de capacidade de pressionar, falta de capacidade de ser competitivo, falta de capacidade de ter soluções ofensivas, inclusive para contra-atacar. É um resultado que deixa ali o Botafogo olhando e falando, cara, vou para trocação talvez com esse Atlético de Madrid. Será que eu tô sendo muito otimista? Não sei. Vamos ver o que o Botafogo vai fazer daqui a pouco contra o Seattle Sounders. Mas um 4-0 impactante. Lembrando que o PSG não teve seu melhor jogador na temporada, o Dembélé. Temos que falar mais um recital do Vitinha. Olha esse gráfico que o Flash Score preparou do Vitinha. O Vitinha só errou 2 passes no jogo. De 114 passes, ele acertou 112. E aqui o fluxo de passes do Vitinha. E mais um jogaço do Nuno Mendes. Irmão, o que tá jogando o Nuno Mendes é uma brincadeira. Impressionante. Ele simplesmente apagou o lado direito do ataque do Atlético. Até foi substituído ali, faltando 11 minutos, pela entrada do Lucas Hernandes, para dar um descanso. Nuno Mendes ainda foi lá jogar com Portugal, junto com o Vitinha, junto com o Fabian Ruiz, o Dembélé, o Doué, que foram jogar a Nations lá. Então não tiveram descanso, então tirou o Nuno Mendes, depois tirou o Doué também. Então, assim, que partida do Nuno Mendes. Pra gente fechar, que o vídeo já tá com 23 minutos, Bayern 10, Auckland City 0. Eu não vou analisar esse jogo, logicamente. Eu não vou analisar esse jogo. Por quê? Porque não dá pra você analisar um 10-0 em que de um lado tá um dos melhores times do mundo, ou um time com potencial para ser um dos melhores times do mundo, e do outro tá um time semi-amador, né? Eu não vou analisar, porque acho que não tem muito tipo de análise, né? Mesmo eu falando que todo tipo de análise, todo tipo de jogo permite análise, mas eu acho que nesse caso, eu acho que seria perda de tempo a gente analisar. Eu quero trazer outro debate aqui. Primeiro, o Bayern
sabia que enfrentava um time semi-amador da Nova Zelândia, ok? Ele sabia disso. E ele levou o jogo muito a sério. Não fez firula, não ficou de gracinha, não ficou de enfeitar. Teve a chance de fazer gol, ele foi pra cima. Tem aquela frase que eu gosto de usar do Luxemburgo, né? Do Vanderlei Luxemburgo, que é: o outro adversário é muito frágil, a forma de você respeitar ele é ir pra cima e fazer quantos gols você puder fazer. E o Bayern fez isso, né? Chamou a atenção que o Harry Kane passou em branco, não fez gol, mas o Olise, 2 gols, 2 assistências no primeiro tempo. O Coman, 2 gols e 1 assistência no primeiro tempo. O Musiala entrou e fez 3 gols. O Thomas Müller, legal ver o Thomas Müller jogando, fez 2 gols. Então esse foi o cenário do jogo. Aqui o Flash Score preparou essa arte muito bacana. Mapa de passes do Bayern de Munique no 10-0. Olha isso. O 1 que tá ali é o Neuer. Olha onde o Neuer jogou. O Neuer jogou na meia-lua de defesa. O 4, que é o Jonathan Tah, jogou no grande círculo do campo de ataque. Então, olha só, o Bayern jogou todo no campo do Auckland City e era isso mesmo. Eu queria fazer outro debate, e um debate promovido pelo meu grande amigo Rafael Oliveira, que eu concordo 100%. Vou deixar aqui o tweet que o Rafael Oliveira fez. E aí ele fala assim, ó: previsível a repercussão de Bayern e Auckland City, seja menosprezar o torneio ou ridicularizar o time semi-profissional. Mas a realidade é que não há disparidade maior na competição e que o time neozelandês está lá por méritos próprios. Não tem culpa se a Austrália foi fazer parte da Ásia na geografia do futebol, e nem que os clubes profissionais da Nova Zelândia, a Nova Zelândia tem time profissional, o Wellington Phoenix e o recém-fundado Auckland FC, atuem no campeonato australiano. Então, os 2 times profissionais da Nova Zelândia não jogam pela Liga da Nova Zelândia, jogam no campeonato australiano e, portanto, jogam na Ásia. Coisa parecida com o que acontece com alguns times do país de Gales que jogam na pirâmide de futebol do Reino Unido, né, da Inglaterra. Então tem times que jogam são de Gales e jogam na Inglaterra. O Swansea fez isso, o Cardiff City, e atualmente o Wrexham lá, dos atores americanos lá e tudo, é um time que é de Gales e joga dentro do universo de futebol do Reino Unido. Então os times profissionais da Nova Zelândia jogam na Austrália. E tá ok. Então não há nada de errado, ainda que a incapacidade de competir seja constrangedora de ver. São apenas trabalhadores que ganham a vida em outras profissões e ainda assim são competentes para dominar em um continente. O continente da Oceania, ainda que seja um continente pequeno, um continente com poucos países, com países pequenos, com países pouco desenvolvidos, pelo menos no futebol, né? A Nova Zelândia, por exemplo, é uma potência em um outro esporte. A Nova Zelândia é uma potência no rugby, mas no futebol é um país pouco desenvolvido. Embora a partir de agora vai ficar indo para todas as Copas do Mundo, né? Porque a Nova Zelândia agora tem uma vaga direta para a Copa de Seleções. E também, provavelmente, o Auckland City vai vir para todas as Copas do Mundo de clubes, porque é o melhor time da região. Aí termina o nosso brilhante Rafael Oliveira. A distância para a elite é gigantesca, mas esse tipo de jogo tem que ser visto como exceção. Pior seria tirar o direito de um continente participar de um torneio mundial. Eu só tenho a aplaudir o meu amigo Rafael Oliveira, porque eu concordo com tudo que ele está falando aqui. É ruim você ter um 10-0 numa Copa do Mundo de Clubes? É ruim, porque você vê um nível de competitividade muito diferente. Mas, calma, dizer que é constrangedor a ponto de não participar do torneio e tomar um 10-0, calma, que teve seleção grande aí tomando 7 em casa recentemente, tá? Então calma. Lógico que eu não quero comparar o que joga o Auckland City com a seleção brasileira, mas calma. Acontece, tomar um 10 ali, acontece. E a outra, eu sou totalmente do mérito e sou totalmente de que a forma dos continentes evoluírem no futebol é trocando experiência. Se a África não viesse para a Copa do Mundo, como não foi nas primeiras, se a Ásia não viesse para a Copa do Mundo, como não veio nas primeiras,
nunca teria evoluído. Hoje você tem competentes times africanos, um time africano chegou à semifinal da última Copa do Mundo. Hoje você tem competentes seleções asiáticas. O Japão eliminou a Alemanha na última Copa do Mundo. Então, assim, o intercâmbio é importante e é importante também para Nova Zelândia. Então, dar uma vaga para o continente, eu acho justo. Porque aí o pessoal fala, mas enquanto tem um time semi-amador, o Barcelona tá fora, o Liverpool tá fora. Gente, essa discussão para mim não existe. Se for assim, você vai dizer, a Itália não foi a última Copa do Mundo, mas estava lá o, sei lá, quem? Sei lá, diz aí uma seleção de pouca expressão na última Copa. Tava lá o... Quem que a gente pode lembrar aqui? Mas enfim, eu sou contra isso, tá? São coisas diferentes. Cada um tem a sua vaga e você pode até questionar os critérios que a FIFA usou para fazer esse ranking e tudo mais. Mas você questionar... pode questionar, de repente, eu vou falar, o Canadá não deveria ter ido para a Itália ir. Ou você pode falar que sei lá, deixa eu ver. Acho que é isso. Você pode falar, a Tunísia não deveria ter ido para a Itália ir. Não, essa discussão para mim não existe. Então, eu concordo com o Rafa. Se o cenário da Oceania são times semi-amadores, acho que a FIFA tem que se preocupar com isso e desenvolver o futebol lá, mas acho que a vaga tem que ser colocada. Vale lembrar, o Auckland City vem disputando direto Copa do Mundo de Clubes, o Mundial de Clubes no formato antigo, e teve Mundial de Clubes que o Auckland City foi competitivo. A Copa do Mundo de Clubes de 2014, que o Real Madrid ganhou do São Lourenço na final, o Auckland City ganhou do Mograbi, do Marrocos, nos pênaltis, depois ganhou do Sétif, da Argélia, por 1-0 e perdeu para o São Lourenço na semifinal do Mundial na prorrogação, 2-1. E depois ainda ganhou o terceiro lugar nos pênaltis, batendo o Cruz Azul. Então o Auckland City já foi competitivo em Mundial de Clubes, era o Mundial no formato antigo. Então eu acho que tirar a vaga do Auckland City não é o caminho. Acho que a FIFA tem que trabalhar para desenvolver o futebol na Oceania e acho que eventualmente de pegar um time de primeiríssima prateleira da Europa contra um time semi-amador vai ter isso aí mesmo. E acho que o Bayern foi muito correto em não fazer gracinha, não fazer firula. O que você acha? Você acha que o Auckland City não devia ir para a Copa do Mundo? Diz aqui embaixo nos comentários. O que você acha? Dá para o Botafogo pensar contra esse Atlético de Madrid? Diz aqui embaixo nos comentários. E Palmeiras e Porto, quem passa em primeiro? Um dos dois pode ser eliminado nesse grupo com Al-Ahly e Inter Miami? Deixa aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado do vídeo, clica nele e baixa o app do Flashcore. Você viu quanta coisa o Flashcore te traz? Tudo isso de graça no seu celular. Obrigado demais pela audiência. O vídeo ficou grande, mas são 3 assuntos, tá? Então dá mais ou menos 10 minutos para cada assunto aí. E eu vou tentar acompanhar todos os jogos do Mundial de Clubes. Amanhã, mais ou menos 10h30, 11 horas, tem o vídeo do jogo do Botafogo. Beleza? Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.